Nem sempre você precisa ser forte. Talvez Deus esteja te pedindo descanso. Pare por um instante, respire fundo e me ouça com a alma, não apenas com os ouvidos. Você já sentiu que a sua força, aquela mesma força que todos admiram, elogiam e cobram, se tornou o seu maior peso? Vivemos em um tempo em que descansar parece um erro, parar parece fracasso e seguir em frente mesmo sangrando virou prova de fé. Mas hoje eu vim aqui para desmontar essa mentira silenciosa que está adoecendo o seu coração. Talvez você tenha aprendido que ser fiel é suportar tudo sozinho, que maturidade espiritual é não demonstrar cansaço, que Deus só honra quem nunca para. Mas a verdade é simples e profunda. A Bíblia nunca confundiu fidelidade com exaustão. Existe um limite sagrado, e você o ultrapassou tentando ser forte demais por tempo demais. E o sinal disso não é visível. É uma dor no peito que ninguém vê. Um cansaço que o sono não resolve. Uma mente que não desliga. Se você está vivendo nesse ponto, este vídeo não é coincidência, é refúgio. Porque hoje Deus não está te pedindo mais um sacrifício. Ele está te pedindo descanso. Antes de avançarmos, faça um pacto silencioso de fé. Se a sua armadura está pesada e você precisa de renovo agora, escreva nos comentários: Pai, eu aceito o teu descanso. Ao escrever, você declara que a guerra contra a própria força terminou e o cuidado de Deus começou. A teologia do limite, o exemplo de Elias. Olhe com atenção para a história de Elias. Ele não era um homem frágil, inseguro ou inconstante. Elias era um profeta de fogo, alguém que viveu experiências espirituais que muitos jamais viveriam. Ele enfrentou 450 profetas de Baal sozinho. Ele orou, e o céu respondeu com fogo. Ele viu o poder de Deus se manifestar de forma pública, incontestável, sobrenatural. Se existe alguém que poderia dizer, eu sou forte, esse alguém era Elias. Mas logo depois da maior vitória da sua vida, veio o colapso. Não foi o inimigo que o derrubou, não foi a falta de fé, foi o cansaço. Elias foge, se esconde em uma caverna e chega a dizer algo que muitos têm medo de admitir em voz alta: já basta, tira a minha vida. Esse pedido não nasce da rebeldia, nasce da exaustão profunda. Ele não estava fraco espiritualmente, ele estava no limite humano. E aqui existe algo que poucos percebem. Quando Deus encontra Elias naquela caverna, ele não chega com correções duras, não aparece com novas missões, não o confronta com culpa espiritual. O céu faz algo desconcertante para quem acha que fé é só força. Deus manda Elias dormir, depois manda comer, e então manda dormir de novo. Antes de qualquer direção, antes de qualquer correção, antes de qualquer chamado, Deus restaura o corpo e a alma do profeta. Isso não é mero detalhe, é princípio espiritual. Deus respeita limites que nós insistimos em ignorar. Há momentos em que o céu não está te convocando para avançar, está te chamando para se recolher. Não é punição, é preservação. Perceba isso. Deus só fala profundamente com Elias depois que ele descansa. O silêncio da caverna não era abandono, era proteção. Se Elias tivesse continuado forçando a própria força, ele não estaria sendo fiel, estaria se destruindo. E talvez isso explique muita coisa na sua vida agora. Você não está falhando, você está cansado. Insistir em avançar quando Deus pede pausa não é coragem. É imprudência espiritual. O cansaço, muitas vezes, é a linguagem mais honesta de Deus dizendo: basta, meu filho, solta esse peso, deixa que eu cuido do que você não consegue mais carregar. Nem sempre você precisa ser forte. Às vezes, obedecer é descansar. O mistério de Galau, rolar o peso. Lembra-se da palavra que aparece em Provérbios 16:3? A palavra Galau.
No original, ela não carrega a ideia suave que muitas traduções sugerem. Galau não significa apenas entregar, no sentido abstrato. Ela significa literalmente rolar, deslocar um peso que não foi feito para permanecer sobre você. Imagine a cena com clareza. Você está carregando uma rocha enorme sobre os ombros. No início parece possível. As pernas ainda respondem. A respiração ainda a acompanha. Mas com o tempo os músculos tremem, a visão escurece e cada passo se torna uma negociação com o colapso. Essa rocha é o controle excessivo. É a tentativa de sustentar tudo com a própria força. Fazer o galau é reconhecer que essa rocha nunca foi sua responsabilidade. É se abaixar, não em derrota, mas em lucidez, e deixar o peso rolar para os pés de aquele que sustenta o universo com a palma da mão. Consagrar o descanso ao Senhor não é abandonar a vida, é colocá-la no lugar certo. A ansiedade nasce exatamente quando você se recusa a soltar a rocha. Não porque você seja fraco, mas porque você teme que, se largar, tudo desmorone. No fundo, existe esse medo silencioso. Se eu parar, quem vai cuidar? E é aqui que o mistério se revela. Deus só assume o controle total quando você solta as rédeas. Enquanto você insiste em segurar, Ele respeita. Enquanto você força, Ele espera. O silêncio que você sente hoje não é a ausência de Deus, é contenção, é a mão dele segurando você para que não tome decisões baseadas no esgotamento, na pressa, no medo. Deus não discute com a sua ansiedade, Ele espera que você confie o suficiente para descansar. Descansar nesse nível não é passividade, é um ato de confiança radical, é uma declaração silenciosa que diz: Deus, eu vou dormir porque confio que o Senhor não dorme. Eu vou parar porque creio que o Senhor continua trabalhando. Eu vou soltar porque sei que o peso nunca foi meu. Quando você faz o galau, algo muda dentro de você. A mente desacelera, o coração se alinha e pela primeira vez em muito tempo, você percebe que o mundo não desabou só porque você descansou. Talvez o que Deus esteja te pedindo hoje não seja mais esforço, mas coragem suficiente para soltar a armadilha da falsa culpa. Muitas vezes, o que nos impede de parar não é o excesso de tarefas, compromissos ou responsabilidades. O que nos paralisa de verdade é algo mais silencioso, mais profundo, quase invisível, uma culpa que se disfarça de espiritualidade, um medo escondido nas sombras da mente que sussurra: se você parar, vai decepcionar. Se descansar, será esquecido. Se fraquejar, será julgado. Essa culpa parece santa, mas não vem de Deus. Deus não se agrada de esforços que Ele mesmo não pediu. Ele não mede fidelidade pelo nível de esgotamento. Ele não se impressiona com noites mal dormidas, com agendas sobrecarregadas ou com corações que seguem funcionando apenas por obrigação. O que agrada a Deus é um coração sensível o suficiente para reconhecer o próprio limite e dizer, sem culpa: basta. Pare um instante, perceba isso. Quantas vezes você continuou apenas para manter uma imagem? Quantas vezes avançou não por convicção, mas por medo do que os outros pensariam se você parasse? Existe uma pressão silenciosa para sustentar o papel de forte, de inabalável, de exemplo. Mas viver assim cobra um preço alto. Você começa a servir mais às expectativas das pessoas do que ao ritmo de Deus. E quando isso acontece, a alma perde a liberdade interior. A sabedoria de Provérbios nos alerta que o temor do homem cria armadilhas. Não correntes visíveis, mas prisões internas. Quando você vive tentando corresponder a tudo e a todos, a paz se torna inalcançável. O descanso passa a parecer pecado, e a culpa se torna um chicote invisível. Mas escute com atenção. Descansar não é abandonar a missão. É proteger a alma que vai atravessar o próximo capítulo. Deus não escreve futuros saudáveis em corações exaustos.
Seguir adiante carregando culpa e desgaste não é fé, é apenas sobrevivência. E Deus nunca te chamou para sobreviver. Ele te chamou para viver em alinhamento com o ritmo dele. Se agora você percebe que caiu nessa armadilha de ser forte para os outros, respire fundo, não se condene. Apenas reconheça. A vulnerabilidade diante de Deus não diminui sua fé, ela a purifica. E se esse chamado ao descanso tocou você, curta este vídeo. Esse simples gesto ajuda a levar esse bálsamo a outros corações que estão sufocando em silêncio, achando que precisam ser fortes o tempo todo, quando, na verdade, Deus está pedindo descanso, o Shabat interior. Você é filho, não escravo. Existe um descanso que não depende de um dia específico no calendário. Ele nasce de uma decisão interior, silenciosa e profunda. É o que podemos chamar de Shabat interior. Desde o princípio, o Shabat nunca foi apenas sobre interromper atividades, sempre foi sobre recordar identidade. Deus instituiu o descanso para nos libertar da mentira de que o nosso valor está no quanto produzimos, resolvemos ou sustentamos. Quando você para, algo essencial acontece. Você lembra quem é antes de tudo o que faz. Muitos estão exaustos não porque trabalham demais, mas porque passaram a confundir identidade com função. Você não é o seu emprego. Você não é o seu cargo. Você não é o provedor infalível que nunca pode falhar. Você é, acima de tudo, um filho, uma filha amada. E filhos não precisam provar valor, eles vivem a partir dele. No deserto, isso foi ensinado de forma prática ao povo de Israel. A provisão vinha diariamente. O maná caía todas as manhãs, suficiente para aquele dia. Mas quem tentava acumular por medo do amanhã, via o alimento apodrecer. A lição era clara. A provisão não nasce da ansiedade, nasce da confiança. A correria não garante o futuro. A fidelidade de Deus sustenta o caminho. Esse princípio atravessa as páginas de Êxodo como um lembrete vivo de que descansar também é obedecer. Perceba o padrão. Quando você tenta garantir tudo sozinho, algo se perde. O excesso de controle gera deterioração interior. O Shabat interior rompe esse ciclo. Ele declara, no íntimo do coração, eu não sou escravo do resultado, eu sou filho do cuidado. Há bênçãos que Deus só libera quando você aceita parar. Não porque Ele retém, mas porque o seu interior precisa de espaço para receber. Enquanto você corre, só escuta o ruído das próprias preocupações. Enquanto acelera, confunde urgência com direção. Mas quando você aquieta, volta a ouvir a voz que restaura a alma. Não tenha medo do silêncio. O silêncio não é abandono, não é atraso, não é perda. O silêncio é o ambiente onde Deus reconstrói o que a pressa desgastou. Ele não marca o fim da sua história. Ele prepara o começo do próximo capítulo. O Shabat interior não te diminui. Ele te reposiciona, porque você não foi criado para viver como escravo da produção, mas como filho que caminha no ritmo do Pai. O silêncio que prepara a vitória. Se hoje o céu parece quieto e as respostas que você tanto buscou ainda não chegaram, não tire conclusões apressadas. O silêncio de Deus não é distância, é cuidado. Às vezes, a resposta mais amorosa que o Pai pode oferecer não vem em forma de palavras, mas em um silêncio firme que impede você de continuar se ferindo, insistindo em portas que ainda não devem ser abertas. Pare um instante e perceba isso. Quantas decisões você quase tomou movido pelo cansaço? Quantas escolhas seriam feitas mais por desespero do que por direção? Deus conhece o peso do próximo capítulo da sua vida melhor do que você. Ele sabe o que está por vir, sabe o nível de responsabilidade, de maturidade e de força interior que será exigido. Por isso, Ele pede que você pare agora. Não porque você falhou, não porque ficou para trás,
mas porque você precisa estar inteiro para sustentar o que Ele vai confiar às suas mãos. O descanso não diminui a sua prontidão, ele a torna real. Na pressa, a gente se sente produtivo, mas não preparado. No silêncio, algo mais profundo acontece. O coração se alinha, o ego desacelera, a alma amadurece. É nesse espaço que Deus trabalha sem plateia. É ali que Ele fortalece estruturas internas que ninguém vê, mas que vão sustentar tudo o que virá depois. Lembre-se da história de José. O silêncio da prisão não foi desperdício de tempo, foi formação. A ausência de respostas imediatas não significava ausência de Deus, significava processo. Sem aquele tempo de limite, sem aquele período em que nada parecia avançar, o poder que José receberia mais tarde teria destruído o seu interior. O silêncio o preparou para governar sem perder a alma, como vemos ao longo de Gênesis. Talvez hoje você esteja vivendo algo parecido. Nada anda, nada se move, nenhuma porta se abre, mas isso não é estagnação, é preparação. O seu descanso agora é o terreno onde a sua vitória futura está sendo plantada. E sementes crescem no escuro, no silêncio, longe dos olhares apressados. Não resista a esse convite. Você não está sendo deixado de lado. Você não está perdendo tempo. Você está sendo reposicionado por quem nunca perdeu o controle da sua história. A partir de agora, espere mudanças que não fazem barulho, mas transformam tudo por dentro. Quando o tempo chegar, você vai perceber que o silêncio não atrasou a vitória. Ele a tornou possível. Esperar não é retroceder, é reposicionar. Esperar parece perda de tempo para quem vive sob a lógica da pressa. No mundo acelerado em que tudo precisa gerar resultado imediato, a espera soa como atraso, como fracasso disfarçado. Mas na lógica do eterno, esperar nunca foi estagnação, é alinhamento. Muitos se cansam não porque estão parados, mas porque interpretam a espera como ausência de movimento, quando na verdade ela é um trabalho silencioso acontecendo por dentro. Existe um tipo de movimento que não aparece nos olhos, mas transforma o coração. Quando você acredita que só está avançando se algo visível estiver acontecendo, você se condena a viver inquieto. A Bíblia revela outra verdade. Antes de Deus mudar cenários, Ele ajusta pessoas. A espera não muda o ambiente imediatamente. Ela reposiciona o interior para que, quando o ambiente mudar, você esteja pronto para permanecer. Pense em Abraão. Ele esperou décadas. Não porque Deus estivesse atrasado, não porque a promessa fosse incerta, mas porque algo precisava ser tratado dentro dele antes que a promessa chegasse. A espera arrancou a ilusão de controle, quebrou a autossuficiência, construiu uma confiança que a força humana jamais produziria. Abraão precisou aprender a andar pela fé antes de viver o cumprimento. Talvez o seu cansaço hoje não venha da espera em si, mas da tentativa de atravessá-la com esforço próprio. Você tenta acelerar processos que exigem maturação, força portas que só se abrem no tempo certo, e sem perceber, transforma a espera, que deveria ser lugar de descanso, em um campo de exaustão. A pressa espiritual cria atalhos. No início, eles parecem eficientes, inteligentes, até abençoados. Mas cobram um preço alto depois. Paz perdida, decisões precipitadas, feridas internas que poderiam ter sido evitadas. Deus nunca teve pressa, porque Ele enxerga o todo. Nós é que nos cansamos tentando correr em trechos que deveriam ser caminhados. Esperar desmonta a ansiedade porque nos obriga a encarar um medo profundo, o medo de não saber o próximo passo. E é exatamente nesse espaço de não saber que Deus trabalha com mais profundidade. Ali, Ele redefine prioridades, cura motivações, silencia ruídos e ensina o coração a confiar sem garantias visíveis. Se hoje você sente necessidade de parar, não interprete isso como fim de caminho.
não é retrocesso, é reposicionamento. É o momento em que você solta o controle e permite que o Senhor assuma o leme. E quando Ele conduz, mesmo que o trajeto pareça lento, o destino é seguro. Esperar não te atrasa, esperar te prepara, esperar te alinha com o ritmo de Deus. E nesse ritmo, a alma finalmente descansa, a oração de rendição total. Agora é o momento de transformar tudo o que ouvimos em realidade viva dentro de você. Se puder, feche os olhos por alguns instantes. Não tenha pressa. Respire devagar. Permita que o seu corpo desacelere antes mesmo das palavras. Não tente impressionar Deus com frases bonitas. Ele não espera eloquência. Ele acolhe verdade. Ore a partir do lugar onde você realmente está. Senhor, Tu, que sondas o invisível e conheces o aperto no peito que ninguém mais percebe, eu me apresento diante de Ti agora, sem máscaras, sem defesas. Eu reconheço que tentei ser forte demais por tempo demais. Tentei sustentar o que não era meu, carregar o que não fui criado para carregar. E no meio desse esforço, eu me perdi no barulho das minhas próprias cobranças. Hoje eu paro, hoje eu cedo, hoje eu descanso. Neste momento, eu faço o meu galau. Eu rolo para Ti o peso que esmagou minha alegria, minha paz e minha esperança. Eu solto a rocha que me cansou. Eu entrego as noites de insônia, os pensamentos que não desligam, os planos que parecem travados, as responsabilidades que drenam minhas forças por dentro. Ensina o meu coração a confiar quando o céu está em silêncio. Ensina-me a descansar sem culpa, a parar sem medo, a confiar sem precisar controlar tudo. Que o Teu Shabat interior se estabeleça agora na minha mente, acalmando meus pensamentos, reorganizando minhas emoções e removendo o medo do amanhã. Eu renuncio à necessidade de provar valor. Eu renuncio à obrigação de ser forte o tempo todo. Eu escolho confiar. Que a Tua paz, que não depende de circunstâncias, comece a ocupar cada espaço que antes era dominado pela ansiedade. Que o Teu cuidado substitua o meu esforço. Que a Tua presença silenciosa cure o que palavras não conseguem alcançar. Hoje eu declaro: o Senhor é o meu refúgio. No Teu descanso eu encontro abrigo. Na Tua fidelidade eu encontro segurança. E na Tua presença eu reencontro a minha verdadeira força. Amém. Permaneça em silêncio por mais alguns segundos. Deixe essa oração continuar ecoando dentro de você. Às vezes, o maior milagre não é o que muda fora, é o que finalmente se aquieta por dentro. Consagrar o descanso, um caminho diário. Essa oração não termina quando este vídeo acabar. O que começou aqui precisa se tornar uma escolha diária, simples e consciente. Consagrar o seu descanso não é um evento isolado, é um caminho. A partir de amanhã, ao acordar, antes de abrir o celular, antes de responder às demandas, antes de decidir qualquer coisa, repita em silêncio no seu íntimo: Senhor, eu entrego este dia a Ti. Essa entrega muda o ritmo do coração. Com o tempo, você começará a perceber algo sutil, porém profundo. O Eterno começa a se mover nos detalhes. Situações que antes passavam despercebidas por causa do cansaço ganham clareza. Decisões deixam de ser tomadas na pressa. O peso diminui. A mente se organiza. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você parou de carregá-la sozinho. Lembre-se, Provérbios 16:3. Não é apenas um versículo bonito, é um princípio eterno. Quando você consagra o que faz ao Senhor, os seus planos não são mais sustentados pela sua força, mas estabelecidos por Ele. Isso significa que você deixa de viver no modo sobrevivência e passa a caminhar em alinhamento. Deus começa a organizar o que você não consegue controlar, enquanto você descansa no que Ele já prometeu sustentar. Você deu um passo importante hoje.
Ao permanecer até o fim desta mensagem, algo já começou a se mover. Mesmo que você não veja, o Senhor está alinhando peças, reposicionando cenários, preparando encontros, abrindo caminhos internos antes de qualquer mudança externa. O descanso não paralisa o agir de Deus. Ele o ativa de forma silenciosa e precisa. Se essa palavra trouxe alívio à sua alma, seja um instrumento de paz agora. Escreva nos comentários: eu consagro a minha vida ao Senhor. Que isso seja um memorial deste dia, o dia em que você decidiu parar de lutar sozinho e confiar o cuidado da sua vida ao Eterno. E se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal Vitória e Oração com Deus e ative o sino. Todos os dias estamos aqui para caminhar com você, trazendo palavras que não cobram força, mas conduzem à direção, ao equilíbrio e à paz. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você sabe que estão exaustas. Pessoas que precisam ouvir que Deus não está oferecendo mais cobrança, mas cuidado, caminhe em paz. O Eterno já está cuidando de tudo. Que a bênção dele esteja sobre a sua casa e que a sua paz guarde o seu coração, hoje e sempre.